No vídeo de hoje eu vou lhe mostrar as ações que os grandes investidores da bolsa, os gestores dos fundos bilionários aqui do Brasil, em quais ações eles estão investindo e a gente vai dar um pouco uma olhada nessas empresas, ver se elas são bons negócios, para você se inspirar e estudar para analisar essas ações também e pensar em investir nelas. Então vamos aqui logo começar. Bem, pessoal, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, certo? Isso aqui é só a fins de estudo, afinal, não é porque um gestor está comprando, um investidor está comprando, que você deve comprar essa ação também. Afinal, esses investidores você não vai ter a cabeça deles, você não vai pensar que nem um cara que está há anos e anos no mercado. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar grandes investidores que têm teses muito fortes. Então você não é esses caras. Use isso aqui como uma inspiração para você estudar e pensar se, na sua opinião, são boas ou não ações para você considerar um investimento. Bem, então aqui a primeira empresa a gente tem a Localiza, que é o código RENT3, né? Que quais são os fundos investidos nela? Bem, a gente tem a Constellation Asset Management, né? Que pelo fundo de ações, quando eu falar aqui o fundo comprado, eu vou botar uma foto da gestora, mas você traduz que o principal fundo de ações dessa gestora está comprado nessas ações com uma posição relevante. Eu não coloquei aqui nenhuma ação que, sei lá, o fundo tem 0,5% da carteira, isso não faz sentido. São posições relevantes na carteira dos principais fundos dessas gestoras, que essas gestoras não têm só um fundo, né? Tem vários. Mas enfim, as que estão compradas em Localiza aqui é a Constellation e a Squadra, né? Constellation aqui a gente pode ter como referência a pessoa do Florian Bartunek, né? Que é o CIO, que é ali o chefe de investimentos, traduzindo para o português, assim, diga-se de passagem da casa, bem como também o Guilherme Achei aqui da Squadra, né? Dois investidores muito renomados, pô, tem uma experiência absurda aqui no mercado, então, de fato, só trouxe aqui nomes bem interessantes. Então, eles estão comprados, tem essa tese em Localiza. Localiza, para quem não sabe, é a fusão, né? Quase que não sai aqui. É a fusão da Unidas com a Localiza, né? A Localiza que já existia. A Unidas também era listada na bolsa, mas como a empresa chamada Locamérica. Talvez algum de vocês até tenha investido na Locamérica, para quem tem um pouquinho mais um tempo de bolsa. Mas nos últimos anos aconteceu essa fusão, beleza? Então vamos aqui dar uma olhada na empresa. Tava aberta ali, já deu um spoiler. Calma aí. Então, dando aqui uma olhada no RI, né, para você entender um pouco do negócio, de como é que funciona esse negócio de locação de carro. A empresa, ela não pega o dinheiro do próprio caixa e vai comprando a frota de carro, porque isso é insustentável. A empresa tem que ficar renovando a frota de carros com muita constância, então ela teria que gerar um caixa muito absurdo para conseguir ficar comprando carros novos sempre com dinheiro próprio. Então, como é que ela faz isso? Ela pega dívida. Então, a Localiza, até que eles botam no site como vantagem competitiva, que é a empresa de locação de carros aqui no Brasil que tem o melhor rating de crédito, ou seja, a melhor classificação com os bancos. Logo, tem uma facilidade maior para pegar dinheiro e, consequentemente, consegue pagar mais barato nesse crédito. Então, o tendão de Aquiles, digamos assim, né, do setor aqui, tipo, o principal é pegar crédito. Então, essas empresas precisam ter uma boa estrutura de capital, precisam estar sempre se financiando para se manter operando, para se manter crescendo. Isso ao mesmo tempo é bom, ao mesmo tempo que é ruim. Por que é bom? Porque aqui eles já botam, ó, venda dos carros desativados para a renovação da frota. Então, você concorda comigo que a empresa pega uma dívida hoje, ela não precisa pagar daqui a um mês. Não necessariamente, né? Existem casos e casos. Mas enfim, é um financiamento de um carro, ele tem um certo período. Então, o que é que a empresa faz? Ela pega um empréstimo, compra esse carro aqui, no mesmo junto com o empréstimo, ela compra esse carro, rentabiliza esse carro, ou seja, o carro vai lá para a loja da Localiza, fica vendendo por um tempo e gerando dinheiro, gerando receita para a empresa. Quando o carro tem ali um certo uso, ele vai para venda. E a empresa ela vende o carro usado da locação com lucro em cima do que ela comprou aqui. Então ela consegue ter um lucro. Por que ela vende com lucro? Porque aqui também outro ponto que eles botam é a compra de carros. A companhia, né, a Localiza, como é Localiza e Unidas, duas marcas muito grandes de locação de carro, né, duas empresas gigantes, eles compram muito carros, então são um dos maiores compradores de carro do Brasil. Obviamente o preço que a Localiza paga num carro não é o preço da concessionária, então eles conseguem pagar mais barato nesses carros e vender ele seminovo com uma margem ainda. Então o ponto bom do crédito é isso. Qual o ponto ruim? Juro alto, né? O Brasil é um país de juro alto, recentemente a Selic subiu inesperadamente de 10,5 para 10,75.
certo? Então, a taxa de juros aqui no Brasil subiu e quando a taxa de juros está alta, né, consequentemente a empresa tende ali a ter uma margem um pouco mais apertada, certo? Então, bem, se a gente olhar aqui um pouco para os indicadores da Localiza, a gente vai ver aqui que a empresa é um negócio que não tem margens altas, né? Então aqui, margem líquida de 4,6%. A gente pode até ver aqui que na pandemia, entre 2020 e 2021, como o juro ficou muito baixo, eles acabaram tendo uma margem melhor. Mas se a gente pegar aqui, via de regra, né, a margem aqui não costuma passar dos 10%. Então, hoje a margem da empresa tá bem baixa, né? Depois que juntou a operação da Locamérica, que era unidas com a Localiza, eles ainda não conseguiram ter margens altas. Hoje a empresa tem alguns pontos complicados. Eu sugiro vocês a pesquisarem um pouco, algumas matérias, e eu até ler os últimos resultados da Localiza, que eles tiveram alguns problemas, que estão com a margem menor. Se a gente pegar aqui a margem EBITDA, que é um indicador muito usado pelo mercado aqui, teve uma retração, esse aqui está mostrando anual, mas nos últimos trimestres a margem EBITDA teve uma queda, então teve alguns fatores, eles também perderam bastante carros lá no Rio Grande do Sul, com as enchentes e tudo mais, então é interessante vocês olharem para isso. A Localiza ela sempre foi negociada aqui a múltiplos altos, então não é uma empresa que você vai pagar muito barato aqui, ela é negociada a 29 vezes o lucro. Afinal, se esses grandes fundos estão comprados, significa que o mercado olha muito para a ação e é muito difícil essas ações que esses grandes fundos estão comprados serem extremamente baratas. Então, se a empresa tem um certo tamanho, tem ali, tem grandes fundos comprados, significa que a empresa tem muita liquidez, muita gente olha para essa ação, então a gente não vai achar, muito dificilmente a gente vai achar algum desconto absurdo. A gente não dificilmente vai encontrar empresas imoralmente baratas. Vamos achar boas empresas, que esses fundos têm em teses e são comprados, certo? Então a empresa que tem um endividamento alto, né? Se a gente pegar aqui a dívida líquida sobre o EBITDA, aí, que é o lucro operacional antes da depreciação, que é um indicador que é mais usado para alocação de carro, porque você imagina que a depreciação dos ativos é bem grande como se trata de carros, né? E aqui a gente pode ver mesmo que a margem EBITDA diminui mais de 15% para a EBIT, que já considera aqui dentro, tirando a depreciação. Então, bem, mas é isso, é uma empresa que também, por tabela, não tem uma margem, por não ter uma margem tão alta e ter que ter uma dívida bem grande para ficar operando, por consequência, nossa, quase que não sai também, por consequência não tem uma rentabilidade muito alta, mas no geral é uma empresa boa que tem suas vantagens competitivas dentro do setor. Passa por alguns pormenores nos últimos resultados, mas via de regra é um modelo de negócio interessante, olhando num horizonte de tempo maior. Indo aqui para a segunda empresa, temos o Grupo Mateus. O Grupo Mateus, que aí foi fundado pelo Wilson Mateus, né, que é o homem mais rico do Nordeste, pelo menos o mais, eu não sei como é que está a lista 100% atualizada hoje em dia. Mas bem, o Grupo Mateus é uma empresa muito interessante da Bolsa, ela atua no varejo, então ali o varejo de... Hoje é tanto consumo essencial como consumo não essencial, a gente vai ver que tem algumas bandeiras, digamos assim, de lojas dentro do Grupo Mateus. É uma empresa que entrou relativamente recentemente na bolsa, né? Veio aí na onda de IPOs de 2020, 2021, se não me engano, entrou em 2021. Mas é um modelo de negócio bem interessante que eles têm algumas vantagens competitivas em comparação a, por exemplo, algumas empresas que atuam mais aqui para o Sudeste. Porque lá no Nordeste o Grupo Mateus, em vários estados, domina o mercado e tem vantagens competitivas dentro disso. Os fundos comprados no Grupo Mateus, a gente tem a Guepardo, que tem como pessoa que representa, diga-se de passagem, Otávio Magalhães aqui como gestor, que também é um cara que tem um renome absurdo no mercado. A Guepardo foi um dos fundos que mais multiplicou o capital do investidor, se pegar historicamente aqui nos últimos anos, desde a fundação da Guepardo tem retornos absurdos. E também o Guilherme Achê, né, que a Esquadra, no caso não o Guilherme obrigatoriamente, a Esquadra também está comprada em Grupo Mateus, certo? Então, bem, vamos falar um pouco aqui da empresa. Bem, o Grupo Mateus, como eu falei, ele tem várias bandeiras. Então, se a gente olhar aqui, ó, tem o principal, né, os principais que é o Mateus, o Mix Mateus, tem também o Atacado, aí tem o Eletro Mateus e a Camino Supermercados. Então é uma empresa que atua com algumas bandeiras, que cada uma tem uma frente um pouco diferente. O Eletro Mateus aqui é a parte de consumo não essencial, ou seja, vende eletrodomésticos, como o nome próprio sugere.
O Grupo Mateus, ele tem uma coisa muito interessante que é a expansão. Eles já dominam aqui essa parte do Maranhão, do Piauí e do... Nem tanto do Piauí, mas Maranhão e Pará, principalmente o Maranhão, que foi onde a empresa foi fundada. Eles dominam muito esse mercado. Então lá no Maranhão são 133 lojas, é algo absurdo assim, uma presença muito ampla. Como também no Pará tem um número de lojas interessantes. E aí depois de dominar Maranhão e Pará, aí eles partiram para a expansão dos outros estados do Nordeste. Piauí que eles já estão com a presença legal ali de 12 lojas e já estão descendo mais. Aqui falta só chegar no Rio Grande do Norte lá, meu estado, minha terra natal ainda não tem, é o único estado do Nordeste que ainda não tem o Grupo Mateus. Talvez por questões tributárias do estado, enfim, o RN, infelizmente, é um estado que é bem complicado para empresas grandes chegarem, mas enfim, eles estão expandindo muito. Não à toa, em 2023 eles abriram mais 28 lojas, certo? Principalmente aqui focando no atacarejo, que é o Mix Mateus. Então, qual é o ponto aqui? Eles, como abrem muitas lojas, né? Até tenho aqui o resultado desse último trimestre, o segundo, eles abriram mais 5 lojas na sua rede. Então, de fato, eles crescem muito. E por eles crescerem muito, eles acabam que vão tendo a maturação das lojas. Então, a gente pode ver aqui que a receita bruta da empresa, ano a ano aqui, teve um crescimento legal. De 2020 para 2023, a receita da empresa dobrou, né? A receita bruta, como também o EBITDA, o lucro operacional aí, diga-se de passagem, né? Falando de forma geral, também cresceu 77% desde 2020 até 2023. Então, como a empresa abre muita loja, uma loja quando ela abre no dia 1, essa loja que acabou de abrir não vai vender tanto quanto essa loja vai vender daqui a um ano. Esse período a gente chama de maturação. Então a loja tem que maturar. Enquanto a loja estiver no seu processo de amadurecimento, né, de maturação, a empresa vai crescendo o faturamento dessa loja que está amadurecendo no seu mercado. Então essas lojas que foram abertas, elas vão passar pelo processo de maturação, daqui a um certo tempo vão faturar mais, e aí o crescimento da receita da rede como um todo, né, vai crescendo ao longo do tempo, não só no ano que abriu a loja, né? Então isso é interessante, essa parte da expansão. Olhando aqui um pouco para os indicadores. O setor de varejo no Brasil, pessoal, não é novidade para ninguém que é um setor complicado. Então, a margem da empresa não é alta, né? Porque principalmente eles estão ali no consumo essencial. Então, é quem vende mais barato. Eu não vou, por exemplo, vamos supor que eu queira comprar uma cesta básica. Eu vou comprar onde é mais barato. Vai ter as mesmas coisas na cesta básica. Então, essa é a lógica. Então, é um setor que atua com margens baixas. O Grupo Mateus, eles têm algumas vantagens logísticas. Então, por exemplo, no Maranhão, eles têm muita loja. Então, acaba que fica mais fácil a logística disso aqui, que acaba dando uma vantagem em comparação a outros players que estão muito diversificados pelo Brasil, como, por exemplo, o Carrefour. Então, isso aqui traz uma vantagem competitiva para eles, que acaba resultando na margem um pouquinho maior. Acaba que tem uma margem ali que é boa em comparação a outros players do setor. Indicadores de rentabilidade também, o Grupo Mateus tem um indicador aqui interessante. É um setor de margens baixas, mas entregando aí uma rentabilidade sobre o capital investido da empresa, né, o ROIC, de mais de 2 dígitos, é um número bem interessante para um setor com margens baixas. Significa que eles não precisam de tantos ativos, nem de tanta dívida assim para estar operando. Não à toa a empresa tem uma dívida líquida aqui de 2 bilhões de reais, mas que é só ali um pouquinho mais que uma vez o lucro operacional dela. Então é uma empresa que tem uma dívida bem controlada, beleza? Então, diga-se de passagem, é um negócio também que é interessante, tem de expandir mais. Como eu disse, também na Localiza não está imoralmente barato, é negociado aqui a 3 vezes lucro, 8,7 vezes o EBITDA. Então, assim, o mercado de fato precifica um pouco nessas empresas. Não significa que tá caro, que vai obrigatoriamente cair ou não vai subir, mas enfim, negócios bons que tem grandes fundos dentro tendem a não estar de graça. É via de regra do mercado, né? Então, indo aqui para nossa última empresa, essa aqui o pessoal comprou a rodo, que é a Allos. Então, aqui a gente tem 4 fundos que são muito relevantes aqui de investidores que eu admiro muito, comprados em Allos. Então, a Guepardo, a Real Investor aqui, que tem como gestor principal, né, a cabeça da gestora, aí o César Paiva,
principal, né? Estou generalizando aqui. Alaska Asset, que tem dois principais fundos. O Poland, que é gerido pelo Luiz Alves, que é um dos maiores investidores da história, né? Do Brasil. Então, o Poland, que é o fundo do Luiz Alves, está comprado em Alus, bem como também o Alaska Black, que é o fundo gerido pelo Henrique Breda, que também é outro gênio do mercado brasileiro, também está comprado em Alus. Bem como também a Constellation do Florian, na pessoa, né, generalizando, do Florian Bartnek, que também tem uma posição em Alus. Aqui eu coloquei algumas fotos minhas com esses gestores que eu já tive a oportunidade de conversar. Tem vídeo com o César Paiva e com o Henrique Breda no meu Instagram. Então, quem quiser assistir, foram uma entrevista, um papinho curto, mas com vários aprendizados legais. Recomendo vocês assistirem. E aqui o Luiz Alves e o Florian também tive a oportunidade de conversar um pouquinho com eles. Mas bem, aqui a Alus, pessoal, para quem não sabe, é uma empresa que atua com shoppings, certo? Então, a administração de shoppings, eles têm um portfólio bem grande, tem ativos em todo o Brasil, e a Alus é uma junção da Aliança, antiga Aliança Sonai, com a BR Malls. Bota aqui no site de RI para vocês verem. Aqui os shoppings dela, eles têm, como eu disse, presença no Brasil inteiro, né? Afinal, foi uma fusão de duas gigantes do setor de shoppings, então, assim, eles têm uma presença nacional bem interessante. Aqui, o que é esse ABL? A área bruta locável. Total e própria porque eles não têm, vocês podem ver que eles não são todos os shoppings que eles têm tudo, eles são sócios de shoppings, então a área bruta locável deles aqui é 10 mil nesse shopping e por aí vai, né? Então eles têm uma presença aqui no estado de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Aqui eles têm uma ABL própria no Centro-Oeste de 156 mil metros quadrados. Norte eles também têm, é a região menos relevante para o fundo, tanto o Norte como a região Sul, né? Aqui eles têm menos shoppings em ambas. Nordeste que eles têm uma presença legal em alguns estados. Também tem uma área bruta local interessante, mas onde eles dominam mesmo é o Sudeste, onde eles têm diversos shoppings, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e aqui eles têm alguns shoppings que são totalmente próprios deles, da Alus, né? Então aqui, por exemplo, Shopping Tamboré, aqui em São Paulo, Shopping da Tijuca, lá no Rio, Shopping Vila... Não, me confundi aqui, cadê o Metrô Santa Cruz? Era o Metrô Santa Cruz. Que aqui em São Paulo também, na Vila Mariana, eles têm 100%. Então, assim, é uma empresa que tem um portfólio bem grande, né? Que eles ganharam aí muito com essa fusão com a BR Malls, né? Aqui eles mostram um pouquinho desse último resultado do segundo trimestre. Aí aqui as vendas da empresa, que eles mostram que as vendas por metro quadrado eles conseguiram crescer a taxas de crescimento interessante desde 2019. Então aqui, antes da pandemia, eles vendiam aí mais ou menos a R$ 1.000 o metro quadrado. Hoje aí a venda do metro quadrado está mais ou menos a R$ 1.800, né? Então eles conseguiram aí corrigir bem a sua receita. Bem, então aqui o fluxo de caixa operacional da empresa, né, esse FFO que é usado para empresas do setor de imóveis e tudo mais, desde 2017 que eles mostram que teve uma evolução interessante, que eles foram mudando um pouco, ocorreram algumas mudanças de portfólio ao longo do tempo e tudo mais, e aqui depois que se uniu com a BR Malls eles conseguiram potencializar a geração de caixa, né? Então que é uma coisa bem boa aqui. A receita eles conseguiram aumentar um pouco do ano para o outro e tal, o NOI também, que digamos que o lucro operacional dos imóveis, que ele pega aqui a receita dos imóveis deles e tira os custos operacionais, então também cresceu um pouquinho, mas o que melhorou mesmo na companhia foi mais a geração de caixa. Pegando aqui os indicadores, né? A Alus, ela, como as outras empresas que eu mostrei aqui também, não é imoralmente barata, né? 17 vezes o lucro aqui que ela está sendo negociada. Se pegarmos aqui o lucro operacional, já é um múltiplo um pouco mais agradável aqui. Se considerar que o EBITDA ainda é 5 vezes, mas mesmo assim não está de graça nem nada do tipo não. Um ponto muito legal dessa empresa, opera sem dívida, então eles literalmente têm a dívida de zero, então operam muito tranquilo, isso aqui já tira muito risco da empresa, certo? Então isso aqui é muito bom. Margens, a margem é interessante, né? Afinal, você para estar alugando o imóvel, você não vai ter custos absurdos, como por exemplo o varejo, que tem muita logística, que tem que comprar mercadoria e tudo mais, não, aqui é custos bem mais tranquilos, então é uma empresa com margens muito boas.
Já os indicadores de rentabilidade, rentabilidade baixa, mas que é normal. Afinal, você pensa, um imóvel vale muito dinheiro, o valor do imóvel, o que esse imóvel ganha com aluguel não vai ser tão absurdo. Então, é só você pensar, por exemplo, se você tiver uma casa, essa casa, se você alugar ela, dificilmente você vai ter um retorno de 20% ao ano com aluguéis. Então é a mesma lógica. Imóveis, por natureza, são ativos que não vão lhe dar uma rentabilidade sobre o capital inteiro muito absurda. Então isso aqui é aplicável para isso também. Então é normal, natureza do setor, não ter uma rentabilidade tão absurda assim. Mas no geral é uma empresa bem interessante que ganhou muito com essa fusão junto à BR Malls, beleza? Então se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vamos até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham aprendido. E lembre que não é recomendação. Valeu, pessoal!